Boa tarde pra todo mundo aí. Deixa eu. Tá. Bom, eu vou. Eu ia passar ontem de noite, mas não consegui por conta do tempo. Então eu vou estar passando agora. Um videozinho aqui explicando conjuntos, né? E talvez mais tarde eu consiga gravar um outro vídeo explicando função, dependendo do que vai acontecer durante o dia, certo? Bom, quando a gente fala sobre conjunto, né, a gente denomina como um conjunto qualquer coleção, seja de objetos, de letras, de números, de pessoas. Pode ser um conjunto de canetas, um conjunto de móveis, um conjunto de vogais, né? Então, um desses exemplos é, por exemplo, aqui no conjunto A a gente tem o conjunto dos números ímpares menores que 10, né? No conjunto B a gente tem os números pares menores que 10. E no conjunto C a gente tem todas as vogais, né? São o conjunto das vogais. No caso A, E, I, O, U. Quando a gente for. Quando a gente estiver falando referente a um conjunto, né? A gente vai ter que usar sempre a letra para se referir a um conjunto sendo maiúscula e aos elementos de um conjunto letras minúsculas, sempre, né? Os elementos do conjunto são sempre cada um desses elementos que fazem parte do conjunto. Por exemplo, no conjunto A a gente tem o elemento 1, o elemento 3, até o 9, né? E quando a gente for se referir aos elementos de um conjunto, a gente vai utilizar a relação de pertinência, que basicamente são esses dois sinaizinhos, né? Que é um E, quando a gente estiver se referindo a pertence, e um E com um traço quando não pertencer, né? Por exemplo, o número 1 ele pertence ao conjunto A, certo? Ele está aqui. Já o elemento 2 ele não pertence ao conjunto A, já que ele pertence ao conjunto B, né? Um conjunto ele vai poder ser representado de três formas, né? A gente tem a forma mais comum, né? Comum entre aspas, né? Que é entre as chaves, certo? Por exemplo, conjunto A seria janeiro, junho e julho. A gente vai colocar entre chaves o nome do conjunto igual chaves, todos os elementos, fecha chaves, correto? A segunda forma da gente representar um conjunto seria por uma característica comum a todos os elementos desse conjunto, né? Por exemplo, no conjunto A, os 3 meses começam com a letra J. Logo, a gente pode representar o conjunto A da seguinte forma: X, tal que X, é um mês que começa com J, certo? Esse sinal aqui é o tal que. Então, a gente sempre vai fazer assim: X, tal que X, e uma característica da qual todos os elementos do conjunto têm em comum. A terceira forma, e a mais simples, de você conseguir enxergar um conjunto, trabalhar com um conjunto, e até mais comum de você ver, dentre as três, é pelo diagrama de Venn, que é essa bola, né, onde todos os elementos que fazem parte do conjunto vão ficar dentro da bola e os que não fazem parte do lado de fora da bola, correto? E aí a gente pode aqui, mais uma vez, usar o exemplo aqui da relação de pertinência, né, da onde janeiro vai pertencer ao conjunto A, porém março não vai pertencer ao conjunto A, correto? Digamos que por fora de um conjunto, por exemplo, aqui nesse caso a gente tem janeiro, junho, julho, abril e março, né? São os meses que a gente está utilizando. Então, aqui a gente vai ter um conjunto universo, que basicamente vai ser o que vai limitar a quantidade de elementos que a gente vai poder usar no conjunto. Por exemplo, o nosso conjunto universo desse conjunto A aqui é abril, janeiro, junho, julho e março. Só que a gente só usou janeiro, junho e julho, correto? Por exemplo, se a gente vier para cá, o nosso conjunto universo são todos os números naturais abaixo, menores que 11, certo? Então a gente vai ter do 1 até o 10. Só que o conjunto vão ser apenas os números ímpares menores que 10. Então vai entrar o 1, 3, 5, 7 e o 9. E todos esses outros elementos não vão entrar.
Você viu que o conjunto universo ele limitou a quantidade de elementos que iriam poder entrar no nosso conjunto, né? Porque, por exemplo, se o nosso conjunto universo fossem todos os números inteiros menores que 10, por exemplo, iriam entrar ali o -1, -3, -5, -7, assim por diante, correto? Então o nosso conjunto universo vai ser o que vai limitar quais elementos nós vamos poder usar no conjunto, correto? Ainda sobre conjunto, a gente vai poder ter duas formas de conjunto, que são o conjunto unitário e o conjunto vazio, né? Aqui eu vou estar mostrando, por exemplo, o conjunto unitário vai ser quando tiver apenas um elemento no conjunto. Por exemplo, o conjunto A é X, tal que X é um time que não tem mundial, logo só pode ser o Palmeiras, então só tem um elemento, não tem outro time, né? No aqui conjunto vazio vai ser aquele conjunto que não tem nenhum elemento. Por exemplo, X tal que X é um mundial do Palmeiras, logo nenhum. O Palmeiras não tem mundial, então é um conjunto vazio. Show? Passando aqui para a próxima parte, a gente vai estar falando sobre os subconjuntos de um conjunto. Por exemplo, aqui a gente tem o conjunto B, certo? O conjunto B ele tem todos os elementos ímpares menores que 10, 1, 3, 5, 7, 9, certo? Porém, dentro do conjunto B, a gente tem um subconjunto chamado A, onde só vão entrar o 1 e o 3, correto? Então, o A é um subconjunto de B, certo? O A está contido em B, e o B contém o A. Como a gente vai representar isso? Dessa forma aqui. O C virado para a direita vai ser o está contido, e o C virado para a esquerda vai ser o contém, beleza? E se não entendeu, é simples. O A está dentro do B. O B ele tem os elementos dele mais os elementos de A. Então o B contém o A, entendeu? O A está dentro do B, mas o A não pode conter o B, porque o A só tem esses dois elementos, o A não tem esses elementos, entendeu? O A está dentro de B, não o B dentro do A. Show? Outra coisa que a gente vai usar com duas coisas, né? Que a gente vai usar com frequência antes das operações com conjuntos vão ser a igualdade de conjuntos, né? E o conjunto das partes de um conjunto. Vamos começar pela igualdade. Perdão. A igualdade de um conjunto é bem simples. É quando dois conjuntos vão ser iguais. Lembrando que em um conjunto a ordem dos fatores não altera em nada, beleza? Então, por exemplo, 3, 5 e 7 no conjunto A vai ser a mesma coisa que 5, 7 e 3 no conjunto B, beleza? Então aqui a gente tem uma igualdade de conjuntos. Os dois conjuntos eles são iguais. Assim como nesse segundo exemplo aqui, eu estou usando aqui duas representações diferentes de conjunto, só que continua sendo uma igualdade de conjunto. Por quê? X tal que X é cidade litorânea. Todas essas cidades aqui não são litorâneas, logo nós temos uma igualdade de conjunto, né? No conjunto das partes de um conjunto vai ser bem simples. Basicamente são todos os conjuntos que a gente vai poder formar com um único conjunto. Por exemplo, a gente tem aqui o conjunto A, né? Com esse conjunto A, a gente consegue formar todas essas coisas aqui, beleza? Por exemplo, no conjunto A, tem como a gente formar ele sem nada, que seria um conjunto vazio. Com o conjunto A, a gente consegue formar três conjuntos unitários, que vai ser com cada um desses elementos. Assim como a gente consegue formar com dois elementos, 3 e 5, 3 e 7, 5 e 7, e a gente consegue formar o próprio conjunto, que seriam com todos os elementos, né? Quando a gente estiver falando do conjunto das partes do conjunto, a gente vai conseguir calcular isso de uma forma bem simples. O número de elementos do conjunto, das partes de um conjunto, de n elementos, vão ser dados por 2 elevado a n, beleza? Onde n vão ser a quantidade de elementos do conjunto, né? E aí, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem 3 elementos no conjunto A, certo? Então, se a gente pegar aqui e colocar 2 elevado ao cubo, a gente vai ter 8. Se a gente for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
conjuntos que a gente conseguiu formar com esse aqui, beleza? Por exemplo, se a gente tiver aqui 4 elementos, a gente iria conseguir formar 16 conjuntos com esse conjunto aqui, beleza? Só pegar o 2 e elevar a quantidade de elementos que tem no conjunto, né? Agora aqui o último, que são as operações com conjuntos, né? A gente vai ter 3 operações, tirando a complementar, só que eu não vou estar falando da complementar, porque a complementar não cai muito no Enem, né? Pelo menos assim, eu fiz o Enem e não via nenhuma questão de complementar, que eu me lembre. Enfim, aqui a gente tem, para começar, a interseção, né? Que vão ser todos os elementos que os dois conjuntos compartilham entre si, beleza? Por exemplo, nesse primeiro elemento aqui, o elemento A, a gente vai ter o conjunto A e B, né? Essa parte aqui que está ligando os dois conjuntos vai ser a interseção. Por quê? Porque é nessa parte que vai entrar todos os conjuntos que ambos os conjuntos... É nessa parte que vão entrar todos os elementos que ambos os conjuntos compartilham entre si, certo? Então, todos os elementos que os conjuntos compartilham entre si vai ser a interseção. Show? Nesse segundo, quando houver um subconjunto, no caso, o subconjunto inteiro vai ser a interseção. E quando houverem dois conjuntos separados, não vai haver interseção, beleza? Na união, eu esqueci de colocar o sinal, enfim. O sinal de união é um U para cima, beleza? Basicamente aqui, por exemplo, no primeiro elemento, a gente tem o conjunto A e B, né? Assim como a gente vai usar sempre esses 3 elementos aqui para poder demonstrar todas as formas de conjunto que a gente pode ter. Nessa primeira forma de conjunto, a gente vai ter os dois conjuntos, né? Onde tem uma interseção, e a união vai ser a soma de tudo do conjunto, beleza? Quando houver um subconjunto, vai ser a soma de tudo também, contando o subconjunto, né? E quando houverem dois conjuntos separados, vai ser a soma dos dois conjuntos. Isso não tem muito que, né, sair aí. Só que, uma coisa muito importante, quando a gente estiver falando de união, a gente não vai poder repetir os elementos. Por exemplo, utilizando ainda aqui o exemplo dos números ímpares menores que 10, digamos que no conjunto A a gente tenha do 1 ao 5, né? E no conjunto B, tem um cachorro latindo aqui. Puta que pariu. Bom, espero que não esteja atrapalhando. No conjunto A a gente tenha do 1 ao 5, né? E no conjunto B a gente tenha o 7 e o 9, beleza? Como é que vai ser isso? Não, perdão, falei errado. No conjunto A a gente tem do 1 ao 5 e no conjunto B a gente tem do 5 ao 9, né? Logo, o 5 está se repetindo nos dois, então a interseção aqui é 5, né? O que a gente vai fazer? A gente só vai falar o 5 uma vez, a gente não vai falar ele 2 vezes, entendeu? Então a união vai ser a soma de tudo, só que sem contar as repetições, beleza? Vamos aqui para a última parte aqui das operações com conjuntos, que vai ser a diferença. A diferença, ela vai ser sempre o conjunto que a gente quer, menos o outro conjunto. A gente vai também remover a interseção, beleza? Um exemplo aqui seria, a gente tem aqui o conjunto A 3, 2, 1, 9, né? E o conjunto B 2, 1. Perdão. E o conjunto B 2, 1, 4, 5, certo? Então a diferença ela vai ser a subtração do conjunto A pelo conjunto B, certo? Se aqui no conjunto A a gente tem os elementos 3, 2, 1, 9, e no conjunto B a gente tem o 2 e o 1 que estão se repetindo, a gente vai remover aqui o 2 e o 1 e vão sobrar o 3 e o 9, certo? Então, a diferença entre os conjuntos A e B vai ser 3 e 9, beleza? Quando houver um subconjunto, a gente vai remover o subconjunto do conjunto normal. E quando houverem dois conjuntos completamente separados, a gente vai remover o segundo conjunto do conjunto principal, beleza? Ainda em conjunto, só que agora falando dos conjuntos numéricos, né? A gente vai ter aqui 5 conjuntos numéricos, né? Dos quais
eu vou pincelar aqui de uma forma bem simples, porque eu não quero aprofundar em conjuntos numéricos, né? Então, cada conjunto numérico ele vai ser representado por um símbolo, né? Por exemplo, o conjunto numérico dos números naturais ele vai representado por uma barrinha e um N, né? Se você for parar para olhar, você vai ver que todos eles têm uma barrinha, tá vendo? O Z tem uma barrinha aqui na coluna, o Q tem uma barrinha no meio, enfim, né? Então, os números naturais vão ser todos os elementos positivos de 0 ao infinito, tá ok? Só que sempre inteiro, sem dízima, sem fração, sem nada, né? Só um número normal. Quando houver um asterisco em cima do símbolo dos números naturais, o zero não vai se incluir, ok? Então vai ser do 1 ao infinito, né? O símbolo dos números, esse símbolo aqui no caso um Z, vai ser o símbolo dos números inteiros, né? Os números inteiros eles vão ser todos os números, tanto os negativos quanto os positivos, né? Incluindo o zero. Então a gente vai pegar aqui do infinito negativo até o infinito positivo, né? Quando houver um mais aqui embaixo, vão ser apenas os inteiros positivos. Então vai pegar aqui do zero até o infinito, né? E quando houver um menos, vai ser apenas os inteiros negativos, ou seja, do zero ao infinito. E sempre que houver um asterisco, seja um asterisco e um mais, um asterisco e um menos, ou só o asterisco, não vai contar o zero, beleza? Então a gente vai aqui tirar o zero, vai tirar o zero, vai tirar o zero. Show? Esse daqui é o conjunto dos números racionais, certo? E os números racionais vão ser todos aqui os números que podem ser escritos em forma de fração. Por exemplo, o 3 sobre 5, menos 7 sobre 6, 1/4, né? E as dízimas periódicas, né? Qual é a diferença entre a dízima periódica e o decimal exato, né? O decimal exato vai ser escrito em forma de fração e a dízima periódica com a vírgula, tá ok? Aqui a gente tem uma formulazinha para dizer quando é e quando não é um número racional, né? Para a gente ter um número racional, o x ele tem que ser igual a p sobre q, sendo p e q pertencentes aos números inteiros, que são todos os números negativos ou positivos, né? E o q tem que ser diferente de zero, show? Então aqui tem que ser o número inteiro e o q tem que ser diferente de zero, né? Aqui a gente tem os números irracionais, que vão ser todos os números que não podem ser escritos em forma de fração. Então vai ser o oposto dos racionais, beleza? Os racionais são escritos em forma de fração e os irracionais não são. Que vão entrar os números em raiz, o π, essa fórmula que eu sempre esqueço o nome, que é igual a 2,718, o π vale 3,14, não esquecer, né? Porque às vezes caem muitas questões. E para encerrar, a gente tem os números reais, que vão ser todos os outros conjuntos, beleza? Os números reais eles vão incluir todos os tipos de números possíveis, certo? Eu vou encerrar aqui com alguns exercícios que eu peguei aqui da internet, que eu achei interessante. Assim, são exercícios bem fáceis, beleza? E eles vão estar iniciando, tá? A gente tem aqui questões bem mais difíceis, né? E caso alguém faça aí alguma questão e tenha alguma dúvida, eu estou disponibilizando meu Discord aqui embaixo, na descrição do vídeo, né? Assim como eu estou também disponibilizando um link para entrar no grupo do WhatsApp, que a gente tem aqui do grupo de estudos, né? Com foco no Enem. E, bom, qualquer um aí que tenha interesse em participar, né? Só tá entrando aí. Eu vou estar deixando aí o link dos dois, beleza? Bom, vamos lá. A primeira questão aqui, em um colégio, é da PUC, de 2009, e ela diz assim: em um colégio de 100 alunos, 80 alunos gostam de sorvete de chocolate e 70 alunos gostam de sorvete de creme. Já 60 alunos gostam dos dois sabores, certo? Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Aqui ele já dá pra gente o conjunto universo, né?
que é igual a 100 alunos, então o total de alunos que a gente pode ter é 100, beleza? Então aqui embaixo está a resolução, já vamos ir ali colocando os valores, né? 100 alunos, então, é o nosso conjunto universo, a gente coloca aqui, ó, 100 igual a U, beleza? É um conjunto universo. Eu já montei aqui o esquema inteiro, um quadrado representando o conjunto universo, né? E duas bolas aqui representando cada conjunto. O conjunto dos alunos que gostam de chocolate e o conjunto dos alunos que gostam de creme, beleza? Ele diz pra gente que 80 alunos gostam de sorvete de chocolate, então a gente coloca aqui já o valor, 80, né? 70 gostam de sorvete de creme, 70 sorvete de creme. E 60 gostam dos dois sabores. Então aqui é a nossa interseção, né? A nossa interseção vai ser 60. Então aqui a gente tem 60. E aí ele quer saber a união, né? Ele quer saber quantos não gostam de nenhum dos dois sabores. A gente vai pegar aqui, vai fazer a união e vai subtrair do conjunto universo para saber quantos não gostam, né? Só que aqui ele deu os valores pra gente, 80 e 70, ele está incluindo os que gostam do outro sabor também. Então aqui nesses 80, tem pessoas aqui que gostam também do de creme. Assim como nesses 70, tem pessoas que gostam também do chocolate, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai subtrair da nossa interseção. Então aqui a gente tem 80, a gente vai subtrair de 60, vão ficar 20 alunos que gostam apenas de chocolate, né? Assim como aqui a gente tem 70 alunos que gostam de creme, menos os 60 da interseção, vão sobrar 10 alunos que gostam apenas de creme, beleza? Somando tudo aqui a gente vai chegar a 90. Aí aqui é simples, né, velho? 100 menos 90, 10. Logo é a letra B, beleza? A segunda questão aqui... Perdão. Tá. A segunda questão aqui é da PUC também, só que dessa vez ela vai ser de 2010, né? Então ela diz aqui pra gente, sejam x e y números de acordo com o conjunto 0, 7 e 1, e x, y e 1, né? Sendo iguais os dois conjuntos, né? Podemos então afirmar que aqui a gente tem aqui todas as opções, né? Bom, ele está dizendo que os dois conjuntos são iguais, né? Então a gente tem aqui uma igualdade de conjuntos, e ele quer saber qual dessas afirmações aqui estão corretas, né? Então vamos lá. X igual a 0 e y igual a 5. O x é igual a 0? Tá aqui, ó. X é igual a 0. X aqui, né? É o primeiro elemento, então é 0. Y é igual a 5? Errado, porque o y é igual a 7, né? X mais y é igual a 7? Essa daqui é a verdadeira. Por quê? Bem simples, né? 0, x aqui mais y vai ser igual a x, né, mais y, sendo igual a 7. Aqui a gente vai pegar aqui, vai substituir, né, o x aqui e o y por 0 e 7. Somando, vai dar 7, certinho, né? Bom, deixa eu pegar aqui. Mac. E aqui a gente tem a última questão, que essa daqui eu achei meio patética, inclusive, né? No diagrama abaixo, a parte em destaque apresenta simples, né? Aqui a gente tem todas as opções. Se você for olhar aqui, todas as opções elas incluem o conjunto A, correto? Ó, conjunto A, conjunto A, conjunto A. Porém, a letra E ela não inclui o conjunto A. Ela é a única que não inclui o conjunto A. E se a gente for observar aqui, essa parte em destaque, ela fica bem na linha do conjunto A, certo? Ela não entra no conjunto A, né? Ela participa apenas do conjunto B e do conjunto C, né? Então aqui ela está cortando aqui certinho no conjunto B e no conjunto C. Ela só faz parte disso aqui, o conjunto A ela não entra. Logo, não tem como ser nenhuma dessas alternativas, só pode ser a alternativa E, né? Bom, eu espero que tenha todo mundo aí entendido o que eu consegui
trazer, né? Não é muita coisa, mas era o que dava. E bom, é isso, né? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Se alguém não entendeu, cara, eu tô disponibilizando aqui embaixo na descrição o link do Discord e o link do nosso WhatsApp. Então você pode estar entrando lá para tirar qualquer dúvida. A gente tem aula quase todos os dias, né? Seja de física, matemática, história. Até agora só teve de matemática, eu vou tentar dar hoje uma de física. E eu estou tentando disponibilizar agora também no Discord um conteúdo. Vou estar postando esse vídeo no Discord. Então, assim, se você não tem, esse na verdade é um projeto que eu criei, né, com o intuito de ajudar as pessoas que não têm, às vezes, condição para estar indo num preparatório, às vezes não tem tempo para estar indo num preparatório, para estar estudando assim, ou que às vezes só não tem disponibilidade de. Não tem nenhum preparatório por perto, né? Então eu comecei esse negócio justamente com essa intenção de estar ajudando quem não pode, né? Quem quer e não consegue, né? Claro que assim é muito básico que eu estou começando, porque você pode ver que está numa folha de papel, tá numa forma, tá de um jeito bem primitivo ainda, né? Bem rústico, mas assim a minha intenção é estar melhorando isso, tá trazendo um conteúdo legal aí para todo mundo, para que todo mundo consiga estar estudando. Enfim, né? É o futuro de uma nação, né? Digamos assim, que a gente tá falando aqui. Então, entra aí no link, cara. Vamos estudar. Tá todo mundo aí disponível para estar ajudando aí o pessoal. Então, bom, é isso, né? Tô encerrando aqui. Bom estudo para todo mundo.